Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor continue sobre a sua vida. Graças a Deus. Então, nós temos hoje nossa leitura diária, não é? Que se encontra em Josué, né? Josué, capítulo 9. Aliás, Josué, deixa eu verificar aqui direitinho aqui, que é a lição de domingo. Terça-feira, Josué, capítulo 9, de 6 a 10. Josué 9, de 6 a 10, isso mesmo. Então nós temos Josué 9, 6 a 10, diz assim, palavra de Deus para nós. Nossa leitura diária da lição de domingo, quando a adversidade é decepção, é o tema da lição do domingo passado. Nossa leitura diária, então, Josué capítulo 9, de 6 a 10. E vieram a Josué no arraial a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós? De onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a tua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbrom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Amém. Palavra de Deus, né? Aqui em Josué. Essa história, irmão, é um acordo com os gibeonitas que Josué fez, o povo de Deus fez. E esse acordo custou caro, porque eles eram inimigos, eles só vieram falar com Josué porque estavam com medo, estavam vendo que iam ser massacrados, mas eram inimigos. E eles fizeram um teatro, se vestiram com roupas diferentes e foram lá falar para Josué. E Josué, juntamente com os seus liderados lá, acreditou neles e fez um acordo. E depois, quando eles quiseram punir, eles já não podiam punir porque que a palavra de Deus ensina que você, quando trata as coisas, deve honrar. Então, nós temos esse ensinamento de Deus, que nós devemos cuidar para não sermos enganados e quando tratarmos, cumprir. Então, é uma coisa interessante, né? Porque às vezes a gente vai, por exemplo, no nosso batismo, né? Nós sempre lemos lá nosso pacto, falando que nós vamos honrar o Senhor, que nós, se sairmos daqui, vamos para outra igreja que adora Jesus, preferência Igreja Batista, que é a que nós somos. Tudo isso a gente fala diante de Deus, diante da igreja, diante dos homens, né? E muitas vezes eu vejo pessoas não cumprindo, e isso é um risco muito grande. Outro exemplo muito sério da pessoa não cumprir a palavra e ter consequência é com o casamento, né? Casar, não, você pretende amar este homem, amar esta mulher na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza? Sim. A gente fala diante de Deus, diante da igreja, diante do mundo, não é isso? E depois tem pessoas que nem esforço faz para isso, né? Qualquer coisa vamos resolver de outra maneira e tal. Isso é muito sério, porque essas palavras são feitas diante de Deus. Por isso aqui tem esse exemplo. O Josué, né? Juntamente com os seus liderados ali, os oficiais, o povo de Israel, fez um acordo com os gibeonitas que estavam fugindo com medo de Israel, porque realmente sabia a fama,
sabia que ia ser derrotado, mas eram inimigos mortais. Aí acabaram chegando, se ofereceram, ficaram como escravos, e depois, no momento lá de decisão, que queriam eliminá-los, ele, não é isso? Deus disse, não, agora vocês vão ter que ficar com eles aí, porque vocês deram a palavra de vocês. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser sim, sim, não, não. Então, o que a gente aprende? Aqui, a lição do domingo passado diz, aproveite todas as oportunidades para aprender. Essa é uma das oportunidades. Cuidado com a palavra, né? Cuidado com o que você diz. Isso vale para mim também. A gente diz uma coisa e às vezes tem que honrar, né? Tem que honrar o que a gente falou, né? Precisa ter cuidado, para o que a gente pedir a Deus para a gente não falar demais, né? Confira, aí no verso, na divisão 3, tem uma outra pergunta que vocês viram lá, desviar o olhar de Deus conduz ao erro. Às vezes a pessoa está falando com a gente, está falando em Deus aqui, falou em Deus. Os gibeonitas aqui falaram em Deus. Vieram, verso 6, vieram Josué ao arraial de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante, já não era verdade. Fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos acordo? Então disseram a Josué, nós somos teus servos. E disse Josué, quem sois vós e de onde vindes? Olha a resposta, eles responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, invenção, né? Eles eram dali mesmo, eles eram inimigos. Por causa do nome do Senhor, usou o nome de Deus em vão, por causa do medo, para enganar. Teu Deus, em nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. E continuou falando em Deus, e tudo quanto fez aos teus reis, dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Sabia até da história, mas estava usando o nome de Deus em vão para resolver um problema deles com a mentira. Então não basta falar o nome de Deus. Agora, o que é que diz o texto? A divisão da lição. Lição 3, na divisão número 3, desviar o olhar do Senhor conduz ao erro. Então nós devemos estar orando quando estiver conversando, quando estiver fazendo acordo, para a gente não se enrolar. Isso já aconteceu comigo. A gente está conversando com a pessoa está falando em Deus, está falando que é da igreja, que é de Jesus, e aí não é isso. Eles estão querendo esse nome para resolver seus problemas, mas não estão seguindo os princípios da fidelidade, do compromisso, de ter uma palavra se ensina ou não. E a gente está distraído. Então precisa estar com foco em Jesus Cristo e aprender com todas as lições. Fica essa lição aqui de Josué, o povo de Deus, depois teve que honrar, pagou caro, porque teve que ter o inimigo perto, que era escravo, mas era inimigo, né? Tá certo, trabalhava lá, mas não se podia confiar. Todo momento que chegasse um adversário que ficasse mais forte ali, eles passavam para o lado deles. Então, essa palavra aí para a gente ter mais sabedoria com a ajuda de Deus para viver a nossa vida. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra aqui em Josué capítulo 9, de 6 a 10, que nos ensina que nós devemos ter prudência, nós devemos não perder o foco com relação à Tua verdade e aproveitar todas as oportunidades, como é o caso dessa aqui, esse exemplo, para saber lidar, Senhor, com as pessoas, com nossos tratos, nossos acordos, também nunca nos desviar, nunca desviar o olhar de Deus, né? Que diz assim, desviar o olhar de Deus conduz ao erro. Então sabemos isso, que quando desviamos o olhar de Deus, né, ficamos empolgados, entusiasmados, lá o que for, conduz ao erro. E no 4 ainda diz a divisão, né, da lição do domingo.
a armadilha para nós, para nos decepcionar. Foi uma armadilha que foi usada ali pelos Gebeonitas, viu? Que Deus abençoe, nos livre das armadilhas e que nós estejamos sempre guiados pelo Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelos ensinos que estamos aprendendo aqui de Josué. Nos ajuda, livra-nos das armadilhas, não nos deixe ser confundido nem envergonhado. Continua a abençoar nossos filhos, nossos netos, o esposo, a esposa, que nós possamos honrar o nosso lar, os que são casados, também os que são batizados possam honrar o compromisso que têm contigo, Senhor, que foram confessados lá no batismo, na profissão de fé. Nos ajuda, Senhor nosso Deus, a não só ser cristão de palavras, mas de atitude, de compromisso contigo. Nos ajuda em nome de Jesus, ajuda nossos filhos, ajuda nossos netos, ajuda os casais da igreja. Ah, meu Deus, abençoa nossos jovens, nossos adolescentes, os idosos, abençoa nossos líderes, nossos vice-moderadores, nossa vice-moderadora, seus familiares, nossos diáconos, nossos líderes, professores, Senhor, nossas crianças, santifica, guarda nossas crianças. No nome de Jesus, continua abençoando a nossa pátria, nosso presidente, a sua família, meu Deus. O Senhor mandou, nos ensina que todo cristão deve olhar pelas autoridades e nós estamos fazendo isso, Senhor. Não importa se outros não fazem, mas o Senhor disse que obediência o Senhor quer e não sacrifício. Nós estamos te obedecendo, por isso pedimos a tua bênção sobre ele. O Senhor dê sabedoria, que os inimigos não tenham poder sobre eles, e que nós tenhamos um Brasil cada dia próspero e abençoado, e que o teu nome seja crescente aqui. Abençoa também a eleição lá nos Estados Unidos, aquilo que favorece o nosso país também, porque o Biden ameaçou já até questões da Amazônia, e nós aqui vivemos, e nós aqui pedimos a tua bênção para que os planos dele também sejam frustrados, e nós continuemos te adorando e prosperando em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.